não faz sentido sustentar a essência de Deus. Se Deus existisse, a vida não teria o sentido. É melhor viver a vida como ela é do que passar a vida toda pensando em um mundo que não existe. Não faz sentido você ter dinheiro, não faz sentido você ter casas, não faz sentido. O pós-vida que deveria ser vivido. Você retira totalmente o sentido da vida daqui. Moral existe independente de Deus. É o que as pessoas pensam que poderia ser certo ou errado. A certeza é o estado psicológico de você pensar que você não está errado quando você pode estar errado. O que prova que existem regras morais objetivas é o fato de que Vitor Andrade. Ele é mestrando em filosofia e diretor da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. Hoje ele vai nos revelar o que é o bem e o mal, como ele virou ateu e o que realmente importa para a humanidade. o universo não é um agente cognitivo. O agente cognitivo não tem propósito. Se de fato Deus não existe e se não existe um propósito ou um sentido universal, por que você acorda todos os dias e faz o que faz, entende? O sentido da vida é a vida ter vários tipos de objetivos, Por que você não abraça então a falta de sentido? porque todas as condições que você apresentou não são necessárias para que eu tenha que fazer o que eu faço. A minha vida faz sentido na medida em que é um propósito para mim se tornar um filósofo, é um propósito para mim me tornar um divulgador científico. Mas aí eu discordo de você, cara. Por que você abandonou a igreja, cara? Cara, a grande questão é... Ó, rapidinho aqui, antes de começar. Esses dias eu tava olhando as métricas aqui do canal e eu vi que 74,7% das pessoas que assistem aqui os podcasts, episódios, não estão inscritas. Você não sabe a verdadeira importância da sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito, de verdade, a gente a estar trazendo conteúdos cada vez mais incríveis e interessantes. Então, conto com a sua inscrição, agradeço de coração e vamos ao podcast. Obrigado, Vitor. Eu por que ter vindo agradeço. cara. Obrigado mesmo por ter vindo lá de BH pra cá. Eu sei que não é perto, assim. Então, de coração, obrigado. E, cara, pra gente começar aí, queria te fazer uma pergunta, assim, que eu gosto muito, assim, e me causa muita curiosidade pra saber a resposta, assim, né? Dostoiévski aí, ele tem um grande romance chamado Irmãos Karamazov, né? E tem uma das discussões nesse romance é quando um dos irmãos lá, né, basicamente voltado a uma família, e um dos irmãos é bastante cético e ateu, e o outro é bastante crente, assim, e acredita em muita fé em Deus, né? Uma das discussões que eles têm é: se Deus não existe, tudo é permitido? Quer dizer, se Deus não existe moral objetiva? Qual que é a resposta pra isso? Ok. Excelente pergunta pra gente começar. E já respondendo, penso eu, e na verdade já há um consenso em filosofia em relação a isso, que moral existe independente de Deus. Na verdade. Há um consenso? Há um consenso, exatamente. Tem uma pesquisa chamada Phil Papers, que é a maior pesquisa que a gente tem hoje em filosofia para saber a opinião de filósofos para as mais variadas coisas, né? As pessoas têm uma visão, muitas vezes, que a filosofia não tem consenso para nada. A Phil Papers mostra que existem alguns consensos, né? E em relação à moralidade, pensa-se que, de fato, a moralidade é independente de Deus. Então, nesse sentido, e por que eu acredito nisso e, na verdade, grande parte da comunidade filosófica pensa isso? Primeiro a gente tem que entender, Cauê, o objetivo da moralidade. O que é ética? Né? E aqui, já adiantando, né, ética e moral, eu tô falando aqui da mesma palavra, e que vai na seguinte direção. Ética é o estudo sobre como a gente deve agir. É basicamente isso. Então, nós temos inúmeras formas de nos comportar e, em algumas delas, eu posso estar infringindo direitos para com outras pessoas. Então, por mais que uma pessoa queira muito beijar a outra, dando exemplo, se a outra pessoa não quer ser beijada, aquela pessoa que quer beijar não deveria ter o direito de beijar, basicamente. E, dado que nós temos vários conflitos em relação ao que nós queremos e o que outras pessoas querem, e nós temos que decidir quem deve ter o direito de quê, tem que existir moral, tem que existir ética, porque seria o nosso meio de fazer uma avaliação racional sobre como nós devemos agir. Nesse sentido, Cauê,
Isso já por si só transcende qualquer tipo de relação com e dependência com religião, né? Até mesmo porque nós vamos passando para temáticas que religião sequer teria alguma forma de trazer alguma argumentação substancial. Por exemplo, publicidade para público infantil. É permissível ou não é permissível? Será que a gente deveria permitir com que tivesse propagandas de brinquedos, etc? Não vai descer Moisés com os 10 mandamentos agora pra gente decidir. Não, o que nós temos que fazer? A gente tem que discutir racionalmente sobre isso, balancear malefícios e benefícios, e daí chegar numa conclusão em relação a como a gente deve se comportar. E nós temos 4 famílias morais que nenhuma delas vai depender da existência de um Deus. Isso seria relativo à própria cultura. E não necessariamente uma moral objetiva universal. Na verdade, não. O que é relativo à cultura é o que as pessoas pensam que poderia ser certo ou errado. Mas, quando a gente fala de ética, o que nós estamos querendo saber é o que, de fato, poderia ser racionalmente justificado como sendo uma posição que seja moralmente permissível ou imoral. E aí, nesse sentido, nós temos que depender dos argumentos e não propriamente se a maioria pensa de uma forma ou de outra. Certo. Mas aí como que você olha, então, por exemplo, que aqui no Brasil, o cara que rouba alguma coisa vai preso e lá no Oriente Médio o cara tem a mão cortada? Quer dizer, quem tá certo? É relativo à cultura nesse sentido, né? Não, na verdade. O que isso expressa é simplesmente o seguinte: culturas diferentes têm maneiras diferentes de lidar com problemas de criminalidade. E isso é verdadeiro para as mais variadas coisas. Então, culturas diferentes também têm maneiras diferentes de verem, por exemplo, a questão de como se vestir normalmente, a questão de costumes dos mais variados, como comida, e também questões factuais. Então, você terá culturas em que a maioria das pessoas não vão pensar que os seres humanos evoluíram no ancestral em comum. Mas, mesmo que as culturas possam ter visões diferentes sobre uma determinada coisa, não significa que isso depende de cultura. Então, a grande questão é que, quando eu estou falando sobre o que seria certo e errado do ponto de vista mais objetivo, o que eu quero dizer é, independentemente de cortarem a mão lá no Oriente e aqui a pessoa ser presa, a grande questão é, quais são os argumentos para uma visão e quais são os argumentos para outra? Esses argumentos que são apresentados, eles têm alguma plausibilidade? Eles têm alguma coerência interna? Eles se fundamentam em algum princípio filosófico que nós podemos dizer que é adequadamente justificado? Esse é o grande ponto. Interessante. Mas então, cortar uma mão para punir uma pessoa que rouba alguma coisa é certo ou é errado? É errado. Mas a cultura lá pensa, tá errado? Por que tá errado? É desproporcional. Como? Então, é desproporcional. É uma punição desproporcional. Então, a punição, ela deve ser utilizada proporcionalmente. Não só proporcionalmente. A punição, e isso, infelizmente, né, não é bem trabalhado porque existe um certo viés cognitivo relacionado à punição, porque nós pensamos em punição em termos de vingança, e isso, na verdade, é um viés evolutivo, e não propriamente algo que a gente consegue sustentar racionalmente. A punição ela deve ser pensada para evitar com que esse mal aconteça novamente, ao mesmo tempo em que nós conseguimos equalizar para que pessoas que errem não sejam penalizadas a ponto de que falhas humanas possam ser simplesmente banalizadas do ponto de vista de não ser aceitáveis. Então, a ideia é, quais são as estratégias que nós podemos fazer para que uma pessoa que cometeu algo que não deve ser feito possa ser impedida de fazê-lo. E aí, eu posso ter determinadas punições que vão desde fazer com que aquela pessoa sofra algum tipo de incômodo, ou seja, que ela sofra, então, numa prisão, ou uma multa, ou qualquer coisa desse tipo, ou até mesmo educativas. Vamos supor o seguinte, olha só que louco. Vamos supor que o que a gente tem de mais evidências que demonstre que em casos de roubo é o que diminui a incidência das pessoas roubarem,
seja você, ao invés de prender, dar, sei lá, R$1.000 pra essa pessoa. Nós deveríamos dar R$1.000 pra essas pessoas ao invés de prender. Obviamente, no mundo real, isso não é isso que acontece. Então as pessoas não podem me entender errado. Você não deve fazer isso porque, se a gente, provavelmente, né, se a gente fizesse algo desse tipo, você incentivaria o roubo ao invés de você conseguir impedir com que as pessoas roubem. Mas a grande questão é, se fosse aquilo que a gente teria de melhor evidência, sei lá, criar algum incentivo positivo, ao invés de você causar algum tipo de sofrimento, deveria ser feito. Só para você entender como é que punição não é vingança. Punição devo fazer algo para impedir com que aquela pessoa repita esse comportamento de uma maneira a causar menos danos, ao mesmo tempo em que, de fato, aquela punição seja efetiva. Tá. Então, por que quando eu perguntei se seria certo ou não cortar a mão, você só falou desproporcional? Que seria Sim. uma punição desproporcional. Eu falei em termos desproporcionais por uma razão muito clara. Quando a gente trata de punições, é sempre importante pensar que uma ação que ela é errada, mesmo que algo consiga cercear o erro dessa ação, nós temos de ter um mecanismo que permita fazer com que ações que as pessoas poderiam deixar de fazê-lo sem necessitar de uma força muito grande, tenham, de fato, uma consideração para que a punição não seja severa o suficiente a ponto de corrigir aquela pessoa socialmente. Então, o que eu quero dizer? Vamos considerar uma coisa que é imoral. Mentir. Mentir é imoral. Claro que podem ter contextos em que não seja, mas não é isso que importa. O que importa é que, de fato, sei lá, se você trair um relacionamento, você vai estar agindo de maneira imoral. Então não A grande questão eu não vou matar essa pessoa. Eu não vou cortar o saco dessa pessoa por conta disso. Por quê? Porque por mais que seja um erro, por mais que seja imoral, nós temos meios melhores de conseguir tratar essa ação imoral que não dependa de uma punição tão severa assim. Tanto em relação ao impacto que aquela ação imoral tem do ponto de vista social, quanto também em relação a estratégias que eu poderia ter. Então, é esse sentido de proporcionalidade. Uma pessoa que mata a outra, ou que está para matar a outra, deve ter uma ação mais severa em relação ao que ela está fazendo, pelo impacto que é o comportamento que ela tem, do que alguém que simplesmente toma um pertence, que ainda assim é perverso, deve ser punido, mas essa pessoa que mata está causando um dano muito maior do que tomando pertence. E isso vai escalonando. Uma pessoa que faz terrorismo, muito maior. Uma pessoa que declara guerra, extremamente maior. Então, é essa ideia de proporcionalidade. Então, na sua visão, a pessoa deve ser punida em relação ao nível de caos que ela gera, assim, digamos. Existem várias variáveis. Uma delas é o impacto da ação que ela tem. Outra é as estratégias que nós temos para impedir com que aquilo aconteça. E dentre elas, nós devemos buscar aquela que diminui as chances dela, o que mais diminui as chances dela fazer, ao mesmo tempo em que nós consigamos reeducá-la, idealmente. E outro fator importante também é a análise de custo-benefício. Então, determinadas coisas simplesmente não vale a pena você ter uma legislação punitiva. Por exemplo, o caso da traição. Por mais que seja imoral, por mais que seja inadequado, não vale a pena ficar botando pessoas na cadeia por conta de algo desse tipo. Mas assim, por exemplo, voltando à questão lá, se Deus não existe, tudo é permitido. Isso que você tá falando não é uma lógica meio que criada para tentar entender o que de fato realmente é moral, objetiva? Porque a gente provavelmente nunca vai conseguir atingir ela, né? Nós somos seres limitados e a gente não tem todo o conhecimento. Na verdade, é o seguinte, nós, mesmo sendo seres limitados, podemos ter teorias melhores do que outras. É o que acontece para a ciência no modo geral. Então, eu posso nunca ter uma certeza, porque tem um professor muito bom chamado Desdemurge, né? Foi meu professor de lógica, metafísica. Ele fala uma frase muito boa, que a certeza é
o estado psicológico de você pensar que você não está errado quando você pode estar errado. Então sempre vai ter, na verdade, uma margem de fato para nós podermos reavaliar aquilo que nós acreditamos e que poderíamos estar enganados. Mas, mesmo que a gente possa estar enganado, a grande questão é, existem teorias mais plausíveis e mais provavelmente verdadeiras. Então, provavelmente a gente acertou em relação à evolução das espécies, provavelmente a gente acertou em relação ao Big Bang, provavelmente a gente acertou quando a gente falou que a água é H2O. Sim, quando a gente fala de ciência, né? Mas, E moralidade também, eu posso mas ter. uma discussão moral está no escopo da ciência? Ela tá no escopo, e aí que tá. O termo ciência, ele pode ser... Então, mas está ou não no escopo da ciência? Então, o grande problema é o termo ciência aí. Ciência no sentido tradicional é ciência empírica. Nesse sentido, a moral ela não estaria no escopo da ciência empírica, porque ela depende de reflexão racional e filosófica, tal como a matemática também não está no escopo. Mas ciência no sentido ampliado, no sentido de Sven Hanson, moral estaria também dentro desse escopo, pensando que ela é uma disciplina do conhecimento em que você tem problemas, você tenta resolver esses problemas, e você tenta utilizar os melhores instrumentos que a gente tem para resolvê-los. No caso da filosofia, o uso da lógica, o uso de fundamentação por meio de princípios e assim por diante. Então, ela estaria nesse escopo do que a gente chama de filosofia científica. Tá, mas aí seria um escopo da... Seria a ciência dentro da filosofia. Seria uma espécie de... Você teria instrumentos filosóficos para poder lidar com essas questões. Então é debatível ainda. Mas sempre a ciência também é debatível, de toda Sim, maneira. sim. Não, eu falo, Nunca é é. debatível, mas que nem você falou, existem teorias que são mais aceitas que outras, certo? Sempre numa discussão moral, você vai conseguir chegar no consenso, entende? Essa que é a minha dúvida. Eu vou chegar em alguns pontos, inclusive, que a gente provavelmente acertou em relação à moralidade. Nós acertamos em relação a direito das mulheres. Então, antigamente, mulheres eram registradas como propriedade. Né? John Stuart Mill, um dos grandes filósofos que a gente tem da moralidade, né? Demonstrou num livro chamado Insugestão das Mulheres que, olha, esse comportamento é moralmente implausível. Mas nenhuma mulher deve ser propriedade, como um carro é propriedade, como uma casa é propriedade, e a gente provavelmente acertou nisso. A gente provavelmente acertou em relação a que o racismo é imoral. Eu não devo subjugar as pessoas pela cor da pele. A gente acertou exatamente isso. Esse é um dos grandes argumentos contra o relativismo, né? Senão você vai dizer, pô, será que... Então, segundo você, que defende o relativismo, Hitler estava certo, então, né? Quer dizer, você pega uma coisa absurda da sociedade e joga contra o cara. A grande questão aí é que se você vincula simplesmente o certo e o errado como a forma com que a sociedade pensa ser, você ignora que a sociedade pensa as coisas por determinadas razões. Elas não vêm do nada. E essas razões podem ser boas ou ruins. E aí que tem a grande questão. Eu devo avaliar as razões pelas quais as pessoas pensam certas coisas. Mas então, aí que me tira uma dúvida, cara. Se elas pensam, se elas colocam essas regras, assim, por certas razões, e essas razões também são relativas... Relativas? Como assim relativas? Por exemplo, é errado matar uma pessoa, porque... Pela razão de que isso é ruim para a sociedade prosperar. Ok. E isso seria relativo... Em que sentido? No sentido de que tem uma razão por trás. Se tivesse uma sociedade em que matar uma pessoa não faz a sociedade ir pro colapso, entende? Seria bom. No final das contas, obviamente, moralidade depende de contexto e depende de como a sociedade se comporta sob determinadas circunstâncias. Então, andar pelado na rua é errado porque a gente está no contexto social em que estar pelado é visto de maneira horrorizada, etc. Existem contextos para isso. Matar, provavelmente, não vamos ter um contexto em que matar é bom. Mas existem coisas contextuais aí e sempre as regras morais devem estar relativas nesse sentido ao comportamento da sociedade. Por isso que, apesar da moralidade não ser... as regras não serem exatamente empíricas, não serem ciência empírica, os dados empíricos importam muito para que a gente tome determinadas decisões.
Mas a grande questão é que, diferentemente das teorias eugenistas, a visão, o princípio da igual consideração de interesses não parte de bases empiricamente falsas. Então, para que o cara que era nazista, né? Não sei se a gente pode usar essas palavras, se isso avacalha o algoritmo. A grande questão é que ele partia de princípios falsos sobre a realidade. Como a ideia de que existia uma hierarquia entre as raças, comparações que não estão baseadas em boas evidências científicas, né, em relação a entendimentos até mesmo sobre a composição genética de certos grupos. E tudo isso é uma fundamentação errada que gerou uma teoria moral falsa. Esse é o grande problema, no final das contas. O relativismo é horrível para a sociedade, né? Na verdade. Só que assim, por exemplo, me veio na cabeça aqui, cara, viajando mesmo. Não sei se você já assistiu aquele Rick and Morty. Sim. É uma série bem famosa, né, de animação e tal. E tem muitas questões filosóficas também. Tem um episódio lá que o Rick, pra quem tá estudando e não sabe, é basicamente um cientista, assim, que ele inventa um monte de coisa. E ele inventa é tipo uma caixinha que você aperta e sai um bichinho azul. Chama Missek, eu acho, alguma coisa assim. Basicamente, na cabeça desse... O Rick criou essa caixa e a biologia desses bichos, que é quando você aperta esse botão, a função dele é te ajudar. Então, você aperta o botão e fala, me ajuda a abrir essa garrafa, me ajuda a fazer tal coisa. Me ajuda a te matar. Também entraria naquilo. E na cabeça dele, o prazer da vida dele seria você matar ele, entende? Quer dizer, nenhum ser humano pensa assim, obviamente, mas se alguma espécie no universo pensasse assim, não seria bom matar ela, entende? Seria relativo. Sim, sim. Nesse sentido, sim. E é verdadeiro. Se tivesse uma espécie que seria bom matá-la, eles tivessem prazer em ser mortos, provavelmente... E isso é uma das... A gente pode ir para um outro contexto, né, de ética prática, porque a gente tem um grande problema que eu voltaria à eutanásia, né? E penso eu que a eutanásia, de fato, ela é razoável em determinados contextos. Que contextos? Pessoas, de maneira racional, sem estar em um estado emotivo passageiro, podem olhar para a própria vida e ver, realmente, não está valendo mesmo a pena viver. Podem estar muito velhas, né? Não terem mais gosto pelas coisas que elas sentem no cotidiano. E ter o direito de virar e falar, olha, realmente eu quero vir a morrer depois da avaliação psicológica, depois de todos os cuidados. Justamente porque a vida não deveria ter um valor independentemente de como as pessoas vivenciam a vida. O modo que elas vivenciam importa muito. Mas só fazendo um link, assim, em relação a como é que você pode ver que retirar a vida em determinados contextos é razoável. Tem até um livro muito bom chamado A Ética no Ato de Matar, do Jeff McMahon. Olha. É um livro sobre... É fácil? Como matar eticamente. Leitura tranquila, assim? Tá tranquilo. É um conjunto de ensaios, né? Ele fala sobre vários casos. Ele fala sobre aborto, fala sobre eutanásia, fala sobre animais, né? Matar é errado, mas será que animais se aplica? Acho que fala de pena de morte também. Qual que é o nome do livro? A Ética no Ato de Matar. Legal. Então, vai depender novamente do contexto. Sim. Exatamente. E, bom, pelo que você está falando, parece que então, que é correto, e isso me lembra, que nem o Matheus Benites, que a gente estava conversando, ele falou no episódio aqui, que é basicamente uma das virtudes, né, de Aristóteles lá. Eu não vou saber citar qual exatamente assim, mas parece que se isso te faz bem, não é errado eu fazer isso, né? Então, por exemplo, se te faz bem eu pegar o seu relógio, pra mim, não é errado necessariamente. Quem entra nessa parada de um ser no universo que eu poderia matar ele gostar disso. Quer dizer, você tem que pensar, então, como que eu posso falar? Nos sentimentos da coisa, do alvo que você está fazendo. Total. Faz sentido isso? Faz total. Por que é errado eu beijar uma pessoa sem o consentimento dela? É por conta dos sentimentos daquela pessoa. Uhum. É isso que eu tô levando em consideração. Então, se aquela pessoa quisesse ser beijada, não seria errado por conta dos sentimentos daquela pessoa. Tudo isso é levado em consideração no momento de fazer avaliações morais. Interessante. Então, se Deus não existe... A moral tá funcionando ainda aí. Existe ainda moral. existe moral, exatamente. Relativa. Não
Mas então, aí depende do sentido que você aplica pro relativo. Porque uma coisa é eu dizer que a moral é relativa no sentido de a moral depende da sociedade. Do ponto de vista de as regras morais não são passíveis de avaliação sobre qual regra é mais adequada ou inadequada. Isso é falso. Não entendi. Desculpa. Porque algumas pessoas dizem que moral é relativa na direção de que, como se qualquer regra moral não fosse passível de ser julgada como sendo melhor ou pior. Como se não tivessem regras morais que são inadequadas. Isso tô falando, é falso. Quer dizer, A então... regra moral... E aí, vamos pegar novamente o ponto consensual. A regra moral de que as mulheres deveriam ter propriedades é errada, independentemente de época. Os ingleses erraram. Quando implementaram isso na Inglaterra, Mill demonstrou que estava errado e por isso que eles mudaram a legislação. Quer dizer, então sempre tem uma evolução, Victor. Ao longo da história da humanidade, sempre vai mudando a moral. Por exemplo, hoje, a gente come carne tranquilamente, assim. Provavelmente, daqui 300, 500 anos, os caras vão olhar pra trás e falar, nossa, esses caras eram uns animais, né? Por comer Sim, um pode ser ser. vivo, entre aspas, consciente. Ou seja, vai mudando ao longo do tempo. Então é meio que um ideal essa moral objetiva. Não significa que a mudança é sempre pra melhor. Eu posso ter mudanças também de retrocesso. Pode ter coisas que são moralmente permissíveis e a sociedade ir pra um ponto de proibi-las ou qualquer Sim. coisa desse tipo. Mas só faz sentido ter discussão, inclusive, justamente porque a moral não é relativa. Porque senão tanto faz as mulheres serem propriedades ou não terem sido propriedades. Mas... Porque não existiria um ponto objetivo pelo qual eu falaria, olha, essa regra a gente tá errada, também tem que mudar. E aí, nesse sentido, a moral não é relativa. Entendeu? Não, é que você tá tentando achar a moral objetiva, mas não necessariamente ela existe, né? Quer dizer, você tá tentando defender uma moral objetiva, mas não necessariamente isso prova que ela existe. Eu tentar defender ela não prova que ela existe. O que prova que existem regras morais objetivas é o fato de que existem regras morais que são melhores do que outras. Acho que esse é um ponto fundamental. Eu tenho meios errados de fazer fundamentação moral e eu consigo demonstrar isso por meios racionais. Existem argumentações mais longas aqui, um pouco mais técnicas, que utilizam outros instrumentos que são mais demorados, mas eu também posso aprofundar neles. Pode falar. Ok. Existe uma coisa chamada dilema darwiniano, Olha que é só. importantíssimo para quando a gente fala sobre julgamento moral. Peter Singer, que é um grande eticista, tem um artigo em que ele comenta um pouco sobre esse dilema, e eu vou fazer uma argumentação na linha do Peter Singer aqui. Qual que é o dilema esse, né? A pergunta é basicamente a seguinte. Se existe moral objetiva, da onde derivaram essas regras morais? Da onde? E aí... Isso é excelente pergunta. Aí eu posso ter dois caminhos. Eu falo, olha, elas vieram por questões evolutivas, só que a evolução leva para aquilo que é útil, não propriamente para aquilo que é verdadeiro. E aí a moral seria simplesmente útil, não seria regras morais verdadeiras. Então é simplesmente utilidade, então eu não posso falar de objetividade, não posso falar de verdade ali. Então seria um problema. Ou eu poderia dizer que elas simplesmente surgiram e que não tem relação com essas questões evolutivas. Mas surgiram da onde? Exatamente. Aí seria uma agulha num palheiro, basicamente. Assim. Seria uma puta sorte a gente ter tido a capacidade de formar crenças morais Mas é uma objetivas. discussão ontológica ao redor disso, então. Tipo, como que alguma coisa vai vir a ser do nada, entende? Não sei se ela é ontológica, pode ser uma discussão metafísica. Ontológica seria uma discussão sobre Sim. categorizações de... Mas enfim, de fato. A resposta pro dilema darwiniano, a mesma resposta que eu aplico para o dilema... que esse dilema também aparece para ciência. As pessoas utilizam esse argumento para defender que ciência não chega a verdades justamente porque a evolução nos levou para aquilo que é útil. É basicamente o seguinte. De fato, a ciência não depende... A ciência chega a determinados tipos de conclusões de maneira a ser estranho do ponto de vista evolutivo, pensando que a evolução leva para a utilidade. Só que o grande ponto é que descobrir
coisas verdadeiras sobre o mundo é útil. E nós temos meios racionais que nós exadaptamos para conseguir produzir ciência. A ciência ela é antinatural, em certo sentido. Tanto que o raciocínio científico vai na contramão dos nossos viés cognitivos. Viés de confirmação, viés de grupo. A gente tem que lutar contra esses vieses para conseguir fazer ciência. E aí a gente consegue chegar em conclusões que sejam verdadeiras, mesmo que a nossa cognição pode nos forçar a ir para determinadas crenças que são simplesmente úteis e que não sejam verdadeiras. A moralidade acontece a mesma coisa. Nós temos um mecanismo que nos permite fazer matemática, que nos permite fazer ciência e que nós podemos utilizar para fazer discussões morais. Nós vamos ter pressões a todo momento evolutivas, porque a moral está ligada à utilidade muito fortemente, né? Porque é a organização da sociedade. Também, né? Mas eu consigo identificar certos vieses aí. Eu consigo identificar viés de grupo. Tem um cara chamado Jonathan Haidt, que é um excelente cara nesse debate, que é um psicólogo moral. E aí, só para você ter como exemplo, pra gente ver como é que a gente consegue detectar vieses cognitivos a partir da moralidade. O Jonathan Haidt, ele pesquisa uma coisa chamada intuicionismo moral, que é basicamente a nossa intuição sobre o certo e o errado. E ele fez uma pesquisa muito interessante num artigo chamado The Rational Dog and the Emotional Tail, o cão racional e a cauda emocional. Nessa pesquisa, ele vem com um cenário, que eu vou desenhar aqui pra você. Imagina só duas pessoas, não vou lembrar dos nomes, vamos colocar João e Maria, que eles são irmãos. E, sendo irmãos, eles decidem fazer sexo, basicamente. Eles fazem com preservativo, nas férias da faculdade, e acabam não contando pra ninguém. Tá bom? Aí, Jonathan Haidt vai pra a população e pergunta, olha, a ação desse João e Maria tá correta? E as pessoas viram e falam, não tá incorreto. Não tá correto, tá errado. Aí pergunta, mas por que tá errado? Não, tá errado porque, basicamente, os pais podem saber. Falou, não, mas eu falou que eles contaram um segredo. Ah, mas tá errado porque ter filhos com irmãos é uma coisa ruim. Falou, não, mas eles usaram preservativo. Ah, mas tá errado porque eles são muito novos. Não, eles estavam na faculdade. Ou seja, no final das contas, a pessoa era apertada e ela virava e dizia o seguinte, falou, olha, não tem a mínima ideia porque é errado, mas é errado. Basicamente. O que Jonathan Haidt mostra com isso? Fala, olha, essa intuição moral de que é errado é uma intuição evolutivamente enviesada. Na seguinte direção. Nós, de fato, é útil pensarmos que incesto é ruim. Porque o incesto produz filhos com falhas ruins. Mas a grande questão é, quando eu discuto racionalmente moral e começo a eliminar as variáveis que tornariam o incesto uma coisa ruim, eu não deveria chegar na mesma conclusão. Se eu tivesse um julgamento racional sobre isso, eu deveria virar e falar, olha, eu não faria, de fato me estranho também, acho bizarro, mas, do ponto de vista moral, ético, não tem nada de errado ali. Era consensual, não iam ter filhos com isso, era uma coisa que diz respeito a eles, né? Nem falaram com os familiares, então não tem terceiros impactados, então não tem nenhum problema ali. Qual é a lição que a gente pode tirar, então, dessa história? A lição que a gente pode tirar é a seguinte. Nós, de fato, temos resistência evolutiva que podem gerar crenças morais enviesadas. Mas nós temos um mecanismo racional que pode julgar esses vieses e permitir a chegar em conclusões morais mais adequadas. E é daí que a gente consegue tirar uma moralidade objetiva. Da mesma maneira que a gente consegue fazer ciência. Então, mas você acha que o homem é racional, de fato? Porque você está partindo com um pressuposto, né? Nesse sentido. Para dizer que a gente conseguiria analisar a situação racionalmente. Nós temos capacidade de fazer julgamentos racionais. Mas o homem não é, o ser humano não é racional. É a falácia da divisão, no final das contas, né? Nós conseguimos ser racionais em determinados contextos, mas não significa que nós somos racionais no todo. Mas o que importa é que a gente conseguir fazer esses julgamentos. Interessante. E qual que é a resposta, então, pro dilema darwiniano? A resposta seria a seguinte direção. Você falou que tem, no caso, duas opções, né? Duas opções. Sendo uma que... Era uma terceira via, na verdade. São três, resposta... então. Não. O dilema te obriga a responder por isso ou por isso. A resposta é que isso é um falso dilema. Ah, é?
eu não dependo que a moralidade seja... as verdades morais, a objetividade moral, seja fruto evolutivo, meramente. E também não tenho de falar que ela vem do nada. O que eu posso falar é o seguinte. A evolução permitiu com que nós tivéssemos a capacidade da racionalidade e a gente fez uma exadaptação dessa capacidade de ser racional para utilizar para moralidade. Você consegue perceber que é uma outra coisa? Esse dilema que ele colocou foi para sustentar a teoria de que de fato existe uma moral objetiva? Não, esse dilema, Ou foi pra ele é ir colocado para botar o cara da moral objetiva contra a parede. Pra E você deu virar certo, e né? dizer, Deu olha, certo. deu certo em que sentido? Porque não tem resposta. Não, eu acabei de dar a resposta, pô. Mas você não falou que é um falso dilema? É um falso dilema. Mas isso é a resposta pro dilema? Sim, sim, é vários. Imagina só, eu viro pra ti e falo o seguinte: falar, Cauê, não sei se você namora, mas sua esposa, você quer trair ou já traiu? Qual que é a sua resposta pra isso? Você tá levando pressuposto já. Não é nenhuma coisa nem outra, porra, não. Entendi. Não tem como discutir se isso é um falso dilema ou não, né? Se isso é um dilema verdadeiro, eu falo, dessa da esposa. Tem como discutir. Porque se nenhuma das duas respostas são plausíveis e você apresenta como se fossem as únicas respostas... Não. O que eu tô querendo perguntar é o seguinte. Não tem como alguém defender que esse dilema é válido. Não. Não tem como. Não. Nem se o cara relativizar ao extremo, assim, né? Acredito que não. Então, no caso, as duas saídas ali pro dilema darwiniano eram falsas, assim. Eu não dependo dessas duas opções. Eu tenho um outro mecanismo de solução que é mais plausível. E ele não colocou também que poderia ser Deus mesmo, uma ética de uma religião, enfim. Não, e isso não resolve nada, cara. Isso não é racional na sua visão? Não é só que não é racional, assim. É o mesmo que acontece quando você utiliza isso pra falar, não, já tenho a resposta de onde vem o universo, é Deus. Qual que é a pergunta que vem logo Mas não a resolve seguida? nada do ponto de vista utilitário, certo? Não é do ponto de vista utilitário, é do ponto de vista de riqueza teórica. Porque se eu viro e falo, a moralidade vem de Deus... Muito simplista. Aí, beleza, tenho problemas morais na realidade. E a gente cria teorias morais pra conseguir lidar com esses problemas. Eita, peraí. Eu vou ter que tirar aqui, senão vai despertar de novo. Então, mesmo que eu vire e falo que é Deus, eu ainda vou ter que encontrar outros meios pra poder dizer se uma determinada coisa é certa ou errada. E eu tenho que encontrar argumentos racionais pra isso. Então, vou continuar a mesma. Probabilidade de público-infantil, beleza. Permissível ou não é? Covid, nós deveríamos priorizar quem em relação às pessoas que estavam nas filas de espera pra receberem atendimentos de saúde? Continua na mesma. Não resolveu em nada, entendeu? Então é do ponto de vista utilitário. Não é do ponto de vista de buscar necessariamente a verdade, assim. Não, é nos dois âmbitos, porque é que quando você fala utilitário, aí eu já não sei, talvez possa ter uma questão de dubiedade de expressão, porque o utilitarismo é uma teoria moral específica. Sim. De fato, não ajuda na teoria moral específica utilitária, mas não ajuda do ponto de vista de riqueza teórica mesmo. Assim, eu não teria mais o que se explicar a moralidade a partir disso. Você entende? Eu continuaria a mesma dependendo de princípios metaéticos para determinar a ação. E esses princípios metaéticos devem sair daquilo que é mais racional. Entendo. Mas assim, de certa forma, tentar criar essa moral objetiva não é uma forma de tentar suprimir de que realmente não existe uma moral objetiva, entende? Quer dizer, você pode de fato relativizar como a gente fez aqui com o cara que quer ser assassinado, entende? Você tentar fazer isso não é só pra tentar colocar a sociedade em ordem? Tem pra tentar fazer a sociedade prosperar em algum sentido? A mesma pergunta que você está, por que a gente faz ciência? Por que a gente quer saber a idade do universo? É interessante, a gente tem, de fato, interesse cognitivo nisso. E no caso da moralidade, a gente tem um interesse de utilidade. Nós queremos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais correta, e assim por diante.
Mas não é como se a gente criasse uma moralidade objetiva. Entende? O que a gente está querendo fazer é utilizar a razão para saber qual é a melhor forma de agir em determinados contextos. Isso é bom pra sociedade, né? Acho que todo mundo concorda que matar uma pessoa é errado, né? E, cara, eu vi você falando lá, puxando também pra uma questão aí de religião, assim, né? Eu vi que você disse lá no Daniel Gontijo, no canal do Daniel Gontijo, que uma coisa bem contraintuitiva, assim, né? Que, na verdade, se Deus existisse, a vida não teria o sentido, Ah, né? é a E não o conclusão de Kurt contrário. Baer. Por que você disse isso exatamente, assim? O Tá. que te faz pensar nisso? Aí a gente vai para um outro âmbito de sentido da vida, né? Kurt Baer, ele é um grande filósofo que fez um ensaio Você ainda sobre... sustenta essa ideia, só pra... Eu acredito que, na verdade, depende. Depende. Depende da noção de Deus. Porque teria como eu fazer uma noção de Deus via Swinburne. E aí, visão de Deus, sentido Swinburne do ponto de vista do sentido da vida, que daria pra você manter um sentido da vida mesmo nesse de Deus. Mas agora, o Deus tradicional, ele é mais complicado. Pela seguinte direção. Quando a gente fala de sentido da vida, aqui a gente tá falando em termos de propósito pelo qual você vive, basicamente. Se esse propósito deriva de algum tipo de coisa que torna essa vida meramente convencional para um pós-vida, a vida aqui não faz sentido. É simples assim. Nada, não faz sentido você ter dinheiro, não faz sentido você ter casas, não faz sentido, cara. Não faz sentido. O pós-vida que deveria ser vivido. Você retira totalmente o sentido da vida daqui. Assim, acho que isso é quase que óbvio no final das contas, né? Inclusive, torna inconsistente você ter teorias da prosperidade, né? Os caras quererem utilizar. E eu fui, né, religioso por bastante tempo. E na minha igreja a gente trabalhava com a teoria da prosperidade. Você era evangélico, né? Sim. Mas, do ponto de vista sentido da vida, se a ideia isso aqui tudo é instrumental para um pós-vida, que não faz sentido. Não seria uma catapulta pra a outra vida? Quer dizer, aí sim teria um sentido? Mesmo que fosse uma catapulta, mesmo que fosse, a descrição do pós-vida é tão grandiosa, mas tão grandiosa, que as coisas mínimas que eu faço aqui não deveriam ter qualquer valor do ponto de vista mais sério, assim, até. De fato, as coisas deveriam ser totalmente instrumentais, simplesmente para atingir esse objetivo posterior. Seria tão importante quanto um plástico de uma embalagem que a gente tira e joga fora. Esse é o valor dessa vida aqui, nesse contexto. O crente vai poder argumentar que, na verdade, é muito importante, né? Porque é essa vida que vai definir se você vai pro céu ou pro inferno, né? De certa forma. Ela é... Quer dizer, ela que vai determinar se você vai, de fato, ter essa vida eterna magnífica ou não. Ela é decisória, mas a grande questão é... Eu tenho, Cauê, inúmeras coisas que eu poderia fazer no meu cotidiano. Incontáveis coisas. E, mesmo crente mais ferrenho, a maior parte das coisas que ele faz não tem nada a ver com essas coisas de paraíso ou inferno. Não tem nada a ver. E essas coisas não têm valor. Tomar um sorvete, jogar bola, se preocupar se o time ganhou ou não ganhou no final de semana, se preocupar com o show de não sei quem. Todas as coisas da vida, basicamente. Nada disso realmente tem algum tipo de valor, porque a vida real é o pós-vida. Esse é o grande ponto. Esse aqui é tudo carnal. E aí, torna essa vida destituída de sentido. É meramente instrumental para uma outra coisa. E você acredita nessa ideia? Aí que eu falei, depende da noção de Deus. Se eu fizer uma concepção de Deus diferente, em que as coisas não são vistas,
como aqui sendo um instrumental para um pós-vida, aí poderia se ter uma compatibilidade entre Deus e Hoje você o é sentido ateu, da vida. assim. Hoje sim. Por que você abandonou a igreja, cara? Cara, é uma história um pouco curiosa. Eu fui evangélico, assim, muito ferrenho, na verdade. Era o meu sonho de vida ser pastor. Olha só. Isso até 2016 foi quando, tendo contato com filosofia, e com Clóvis de Barros, foi o cara que eu tive contato primariamente, assistia às aulas dele da USP e uma delas era sobre Nietzsche. E ele veio com essa ideia de que Deus estava morto. E eu fiquei, caralho, isso tá muito estranho, assim, começou a me casar porque eu vi a parte da filosofia que tava muito legal. Chegou nessa parte, eu fiquei, esse negócio tá errado. Eu comecei a investir, estudar isso aqui pra provar que tava errado. Porque eu, como crente, tava extremamente incomodado com esse ponto. E aí foi passando o tempo, eu investindo cada vez mais, estudo sobre isso cada vez mais, eu falei, porra, quem tá errado sou eu, cara. Que merda. Você Curiosamente, eu não conseguiu sou... achar essa... Chegar nessa conclusão, no caso? Sim, sim, sim. Foi difícil, assim? Foi muito difícil, foi muito difícil. Exatamente como, assim? Eu lembro que, assim, a frase que me pegou do Clóvis, que foi um momento, assim, que foi... talvez um momento de cristão, virada né? de chave de Clóvis é existência. cristão, Sim, né? sim, ele é cristão. Foram das muletas metafísicas. Que Nietzsche vai virar e falar o seguinte. É melhor viver a vida como ela é do que passar a vida toda pensando em um mundo que não existe. Era basicamente essa frase das muletas metafísicas. Eu falei, caralho, tipo, isso aqui tá sendo uma muleta metafísica pra mim, né? Era muito bom você sentir que existe um Deus que te vigia, sentir que toda a sua vida, na verdade, as coisas que você sofre não são ao acaso, toda a injustiça que acontece, as pessoas vão ser punidas depois, é tudo muito bom do ponto de vista emocional. Porque, inclusive, a gente tem estudos em psicologia social demonstrando isso da mais variadas formas, né? Inclusive, a gente tem estudos mostrando que existe uma correlação entre a pessoa ser crente e ela ter menos cuidado na pandemia. E uma das razões era porque as pessoas tinham menos medo mesmo, assim. Porque pensam que Deus tá cuidando, pensam que Deus protege. E, nesse sentido, é bom você ter a sensação. Então, foi sofrível demais pra mim, mas eu percebi que, olha, de fato, em relação ao que eu tenho melhores razões pra defender, não faz sentido sustentar a essência de Deus. E aí... Como que foi a sua família em relação a isso? Na verdade, eu era o crente radical da família. Minha família era daquelas, assim, acredita em Deus, mas... não praticante, assim. Não praticante, isso, né? Olha só. Bem curioso, né? Geralmente é o oposto. E você se deparou... Interessante, porque geralmente quando você... Não também sendo determinista aqui, mas o pessoal da igreja é mais voltado aos dogmas e, sei lá, achar que aquilo é a verdade universal. E aí você foi pra filosofia, né, cara? Pra tentar descobrir realmente o que é a realidade, etc. Interessante isso. E aí você se deparou com alguns argumentos lógicos de que Deus não existe. Só pra deixar claro, tá? Nietzsche é mais poético, assim. Apesar de ter tido um impacto importante pra mim, não é o que a gente chama de filosofia científica, apesar dele ter contribuições interessantes, por exemplo, pra genealogia da moral, etc. Eu fui de Richard Dawkins, aquele livro Deus no Delírio, que depois de ter uma formação filosófica mais sólida, eu fui ver também que não era bom. Do que eu conheço hoje de filosofia, se eu lisse isso hoje, eu seria mais crente do que... Não, é brincadeira, tô exagerando aqui. Mas, de fato, assim, a gente tem coisas melhores em filosofia moral. Então... Em filosofia da religião. Então, de início, eu fui, de fato, percebendo que existiam argumentos melhores para a visão de que Deus não existia. Mas isso foi solidificado depois com a minha formação filosófica durante a graduação. Então, depois de fazer o curso de filosofia da religião, a disciplina de filosofia da religião, foi o momento em que eu, de fato, mergulhei nessa literatura do ponto de vista filosófico e mais aprofundado. E que depois eu confirmei, de fato, que as minhas intuições em relação a que Deus existiam estavam mais corretas, mas tinha argumentos muito melhores do que eu tinha preconcebido. A gente tava... O argumento do ocultamento divino, por exemplo, acho que é muito importante. A gente tava conversando antes, Vitor,
E você tinha dito que a forma que é feita a educação no curso, né, de filosofia nas faculdades e tal não é tão interessante assim. Quer dizer, parece que é só a história da filosofia. E eu vejo que você tem muito mais, não sei se é essa a palavra, mas mais respeito, assim, por áreas práticas mesmo da filosofia. Então, filosofia da ética, da ciência, etc. Você acha que é interessante mudar essa as matérias, assim, digamos, né, da filosofia? Como que seria isso? E por que, assim, que você tem você acha mais interessante essas áreas do que uma discussão mais ontológica, mais filosófica mesmo, entende? Tipo, viajar na maionese, assim. Não que eu tenha mais respeito, é o que eu dei mais ênfase por conta do que eu via no Brasil. Tem muitas e muitas e muitas pessoas excelentes em discussões acadêmicas filosóficas, mas ficavam encasteladas, cara. E isso estava me dando uma agonia tão grande, Cauê, porque muitas dessas discussões orientam debates públicos e essas pessoas não estavam ocupando esses debates. Falei, cara, eu tenho que dar para a população, eu tenho que entregar para a população que investiu na minha formação em filosofia, que eu formei em federal, então fui pago pelo contribuinte, e eu queria entregar algo que não fosse simplesmente produzir mais discussões encasteladas, eu queria trazer esses debates para o público e focar em questões que sejam de impacto prático. Então foi uma escolha minha, não que é mais respeitosa, mas de poder fazer com que a filosofia também tenha divulgação nessa direção. Que a gente tem grandes divulgadores de física, por exemplo, como Pedro Loos, né? Como o Serjão, Sim. grandes biólogos como Átila, Pirula. Filosofia, cara. Não tem ninguém trazendo os grandes debates. E aí, pensando até agora no ênfase político, né? Não tem ninguém, em termos de representatividade, que possa tornar aquilo que a filosofia produziu de melhor como de conhecimento da população e orientando as políticas públicas. E era a coisa que eu dei ênfase. E aí dei ênfase em temáticas que são relevantes para ciência, né? E epistemologia, por questões que influenciam o modo como a gente pensa evidências, etc. A busca Ética, pelo verdadeiro filosofia conhecimento. política. E aí eu tô trabalhando em coisas nessa direção. Em relação à formação de filosofia no Brasil, eu não acho que seja uma questão de disciplinas. Eu acredito que possa ter mudança nos currículos, mas é mais importante em relação à formação dos professores. Porque qual que é o maior problema disso tudo? É que mesmo que eu tenha, vai lá, discussões temáticas, que não seja simplesmente história da filosofia, se eu colocar uma disciplina de epistemologia que aimenta a história da filosofia, a história da epistemologia, dá na mesma, no final das contas. Então, precisa ter uma virada de chave na filosofia para que a filosofia seja mais analítica e menos continental, basicamente. Que são as duas grandes formas de fazer filosofia. Filosofia continental é a filosofia que preza pela história, que preza pela interpretação de textos antigos, né? Que vai ficar discutindo sobre o que Kant realmente quis dizer. E a filosofia analítica, ela vai ter uma ênfase maior nos argumentos, em resolver problemas filosóficos, em trazer teorias para lidar com esses problemas. E hoje a formação no Brasil, os grandes professores, eles geralmente são de continental. E a gente precisa ter uma virada nisso, que é muito difícil. Em Porque que sentido, continental? continental, na verdade, é um termo mais geográfico, porque foi uma filosofia construída no continente europeu, que foi muito presente na Alemanha, na França, em lugares assim. A filosofia analítica, ela veio da Inglaterra, basicamente. Ela é anglo-saxã. E muito aliada com os Estados Unidos, no final das contas, né? Até mesmo por conta da influência inglesa. Mas hoje em dia, no mundo, a analítica é a predominante, basicamente. Na Europa também. Na Europa também. Hoje, né? América Latina que não. É igual na psicologia, cara. É exatamente o mesmo problema da psicologia. Psicologia científica, assim, no mundo todo, a América Latina É cultural, assim, ficou. na sua visão. Aí tem razões históricas, tem a ver com o fato de que o nosso ensino tem uma grande influência no ensino francês. E aí a gente pegou várias coisas dos caras lá do passado, é assim que a psicanálise veio aqui também. Mas eles foram se atualizando lá e a gente não se atualizou aqui. Cara, uma coisa que você Basicamente. falou em off ali, realmente eu nunca tinha parado pra pensar, nem vi ninguém falando sobre. É igual você colocar duas pessoas pra discutir questões realmente, assim, muito importantes e práticas, né, da sociedade, como, por exemplo, o aborto
e outras questões assim. Não tem um cara ali que é formado em filosofia, especialista, né, nessa área, né? Da ética, da moral, sei lá. São dois tudólogos, assim, Pois é. discutindo sobre, basicamente, sei lá, que não tem nada a ver a área deles com aquilo. Por que é assim, né? Agora me despertou a dúvida. Por que exatamente é assim? É porque o Brasil não é é burro, cara, por não colocar essas pessoas ali, entende? Parece que as coisas não funcionam certo. Eu acredito que sejam dois problemas. Um problema, primeiro, diz respeito à própria filosofia. É igual eu tô te falando, as discussões estão encasteladas. Quem são os especialistas de aborto no Brasil? Na filosofia? Ninguém conhece. Essas pessoas não estão no debate público. Elas não se colocam no debate público. Estão só na Então, academia. existem. A filosofia tem que fazer uma meia-culpa de. E é algo que eu tô tentando fazer em relação à minha divulgação científica, em relação ao meu trabalho, que é aparecer ao público, basicamente. E se colocar nesse lugar que deveria ser ocupado por filósofos. E outro ponto é que discussões filosóficas, elas sofrem de um problema muito grande, Cauê, de que elas focam em questões centrais da visão de mundo que as pessoas não aceitam que há espaço de discussão. E isso é um problema muito grande. Então, se eu virar pra você e dizer o seguinte, falar, olha, ô Cauê, eu acredito que a água é H2O. E isso, na verdade, melhor dizendo, né? Um químico vem e fala pra você, cal é água, H2O. Você vai falar, ok, você aceita o que o químico disse. Você aceita esse engenheiro falar que, olha, a construção que você planejou ali pra sua casa vai precisar de mais concreto. Você aceita muito bem a opinião especializada. Porque isso não vai contra minhas crenças profundas. Agora, né? se um filósofo vira e fala pra você, olha, eu acredito que as pessoas deveriam ser obrigadas a se vacinar, você fala, não, pera lá. Obrigados ao quê? A se vacinar, por exemplo. Não, aí, a depender do que você acredita, de visão de mundo, você fala, dane-se o que você tá pensando. E as pessoas não aceitam que existam opiniões especializadas sobre isso. Vira meio que cada um tem a sua crença e pronto. Então, você vai dar um veredito correto para o que esse cara disse, se isso já é compatível com o que você pensa. Sim. E até que ponto isso fere a nossa liberdade, assim, de expressão, sabe? Quer dizer, você pega um cara igual o Monark, né? O cara, ele falava um monte de coisa da cabeça dele e porra, adoro ele, né? Eu gosto muito tipo, ele que também me inspirou foi um dos caras que me inspiraram a criar um podcast e tal. Mas assim, levando esse gancho, cara, ele, por exemplo, não era um especialista em ética, né? Nem em filosofia. Só que ele falava um monte de coisa ali no meio de comunicação dele que influenciava pessoas, certo? A questão é, os comunicadores devem ter responsabilidade só falar do que eles entendem, entendeu? Porque às vezes eu também aqui discuto, mas assim, do meu ponto de vista. Então chega um cara aqui e fala, não, ó, é correto, sei lá, você proibir, ou você acaba... É correto você ter que pagar a previdência lá do... Enfim. E eu falo, não é interessante, porque não sei o que, não sei... Mas essa não é minha área. Seria interessante... É interessante o comunicador ter responsabilidade, cara? Porque assim... Essa resposta exige diferenciação de dois âmbitos. Uma coisa é a conclusão ética disso, e outra coisa é os impactos políticos que eu poderia ter a partir disso, tá? Então, em resumo, sim tem que ter responsabilidade, e sim é errado as pessoas expressarem opiniões sobre coisas que elas não entendem em situações em que ela pode influenciar outras pessoas e podem enganar outras pessoas. Na sua visão, o Monark tá errado, então. Tá errado. Você Agora, acha, cara? Sim. Eu acho que tá errado. Exatamente? Sim. E aí, só diferenciar, antes de eu explicar por que tá errado, diferenciar numa outra questão. Uma coisa é eu dizer que isso tá errado. Outra coisa é eu dizer que, sei lá, o monarca deve ser preso por conta disso. Sim. Eu posso entender que é errado as pessoas eticamente fazerem falando. determinadas coisas, mas não significa que tudo que é errado as pessoas devam ser punidas criminalmente, qualquer coisa desse tipo. É o mesmo caso da traição. É errado, mas não significa que as pessoas devam ser criminalizadas por ser errado.
Aí vai depender. A criminalização vai depender de outros fatores. Vai depender de Sim. se isso vai ser efetivo, porque eu posso tentar punir a pessoa e isso causar uma revolta maior. Vai depender de outros fatores empíricos, cara. E aí depende Mas, de pô, evidência empírica. é Mas errado. agora, por que que é errado? Vou ir pra esse ponto. Cauê, nós temos um grande defeito na visão de democracia participativa. Por quê? Basicamente, dado que nós escolhemos os nossos governantes, as pessoas são compelidas a participarem no debate público, só que 99,9999% dessas temáticas são sobre coisas que dependem de especialistas, que as pessoas não sabem de fato aquilo que é melhor ou que não é. Reforma da Previdência. 99,9% da população não tem a mínima ideia sobre qual modelo de reforma da Previdência é melhor ou não é. Eu não sei. Eu não sei. Quem sabe disso são economistas que estudaram profundamente sobre isso. Qual que é o grande problema que a gente tem, Cauê? É que, mesmo que as pessoas não tenham boas evidências sobre esses fatores, e a política depende de aprovação ou reprovação social, grupos políticos utilizam a sua influência para pintar um determinado modelo de uma forma meio mastigada, que algo é extremamente péssimo, vai fuder com a sua vida, e outra forma é maravilhosa. Só que você, como não é capaz de avaliar sobre qual perspectiva é melhor ou ruim, porque isso depende de dados econômicos que as pessoas não são especializadas nisso, o que vai acontecer é elas caírem em distorções criadas por grupos políticos. Então as pessoas passam a militar sobre determinadas coisas que elas não conhecem, e isso provavelmente vai levar a políticas ruins, do ponto de vista social, que é o que geralmente acontece nas mais variadas casos. Cara, eu não posso literalmente abrir a câmera aqui, ligar o microfone e falar um idiota aqui de 22 anos falar um monte de merda no microfone pelo fato de ter uma mídia assistindo, entende? Quer dizer... Aí que vem a coisa, Cauê. Uma coisa é você poder falar. Você pode falar. Mas agora, é adequado você falar? É correto? Eu penso que não é correto. Eu penso que você pode estar atrapalhando o debate. Você não pode estar estimulando também, de certa forma? Porque você vai estar mostrando outro ponto de vista, por mais que seja, sei lá, um ponto de vista absurdo. Vamos falar que seja um ponto de vista absurdo, que você não estudou nada e você falou um monte de besteira mesmo, assim. De qualquer forma, o cara que está escutando, ele não vai conseguir olhar para isso e tentar entender da melhor forma. É mais um ponto de vista para ele entender? Não. Justamente porque os seres humanos não são racionais. Justamente porque, os seres humanos são burros, né? Dado que essa pessoa não é aquele especialista que tem formação econômica para virar e dizer, não, o que o Cauê tá dizendo, apesar de fazer sentido, é idiota. Esse cara vai ser influenciado de uma maneira a poder, sim, acreditar em uma perspectiva que é idiota. Esse é o grande problema. Mas o problema, então, tá no pensamento crítico das pessoas. Não é do pensamento crítico. Sabe por quê? Porque mesmo o cara que seja mais racional, mais instruído, ele não é capaz de participar da democracia participativa de uma maneira a conseguir formar opiniões sobre as mais variadas coisas. Como assim? Essas temáticas, como reforma da Previdência, mesmo que eu estude profundamente sobre isso, eu vou saber sobre reforma da Previdência. Isso não vai me dar condições de falar sobre o pré-sal, não vai me dar condições de falar sobre o SUS, sobre reforma da educação. Política, cara, abre um leque para uma porrada de coisas extremamente complexas que nós tratamos de uma maneira extremamente banal no dia a dia. Mas que depende de estudos muito sérios e rigorosos sobre isso e que fará com que determinadas pessoas possam saber de um determinado ponto, mas que elas sejam ignorantes para todo o resto, mesmo ela querendo ser alguém muito instruído. Você acha que, por exemplo, um Joe Rogan, então, é um desserviço para a humanidade? Desserviço para a humanidade? Porra, pior que eu não assisto o Joe Rogan, mas do que eu escuto, acho que sim. Mas eu não basicamente, eu não cheguei ele a ver. abre lá o microfone, ele tem uma influência gigantesca, cada episódio pega mais de 1 milhão de... Qualquer episódio pega mais de 1 milhão de visualização. E ele é a personalidade dele como se ele fosse, pelo que falam, né? Você não vai conseguir ver em off, mas é a mesma pessoa e ele coloca o ponto de vista dele. Então, assim, ele tem várias coisas, assim, meio absurdas que ele fala.
como por exemplo, acho que não sei nem se é interessante falar, mas coisa de vacina e tal. E, enfim, isso é um desserviço, entende? Ele abriu o microfone e... Porque ali também tem uma parada artística, entendeu? Tipo, uma parada livre, um ambiente onde as pessoas podem escutar e, tipo assim, não é necessariamente a proposta desse programa aqui. Mas qual que é o problema de surgir um cara que quer fazer isso? E ainda puxando pro utilitarismo, ele vai estar, de certa forma, promovendo felicidade nas pessoas que chegaram cansadas em casa e no fim do dia elas querem escutar o Joe Rogan. Porque, assim, virou meio que o amigo pessoal delas, entende? E aí elas vão se sentir bem nesse momento. Ele fazendo essas coisas que você tá descrevendo, eu diria sim que ele é um serviço pra humanidade, nesse Não, mas ele sentido. fala muita coisa interessante também. Aí o grande ponto é, de fato, as pessoas podem estar felizes escutando as coisas que ele tá dizendo. Só que tudo isso deve ser balanceado. Se ele tá influenciando as pessoas a terem crenças falsas sobre a realidade, por exemplo, sobre vacinas, e as pessoas começam a parar de se vacinar, as pessoas começam a ter comportamentos que são prejudiciais do ponto de vista social, esse cara não, não- é inadequado ele dizer as coisas que ele deveria estar dizendo. Ele não deveria estar fazendo isso. E não se justifica pelo mero fato das pessoas estarem felizes escutando, porque E por que ele não balanceando. deveria estar fazendo, cara? Justamente porque o que ele está expressando em relação às opiniões dele influencia negativamente as pessoas a ponto de você criar prejuízos maiores. Então tudo que eu vou fazer eu tenho que pensar no bem-estar coletivo. Não tudo, mas determinadas coisas que nós claramente conseguimos perceber que podem trazer danos, elas sim devem ser levadas em consideração. É a grande questão, cara. Ética é sempre um dilema. Sempre um dilema. Você vai ter uma pessoa que ganha, outra pessoa que perde. Senão, não haveria conflito ético, no final das contas. Exato. Partindo desse Em certos pressuposto, então, você contextos, passar ali na rua de São Paulo e você vê um morador de rua, você é meio que obrigado a dar um dinheiro pra ele. não. Porque você tem que pensar no bem-estar coletivo, não necessariamente só Sim. em você, entende? Mas aí que tá. Aí que tá. De fato, eu devo pensar no bem-estar coletivo e ele sempre é levado em consideração. Só que não significa a partir daí que toda a minha ação deve simplesmente se derivar em ajudar pessoas. Então, no caso do morador de rua, seria bom que eu ajudasse o morador de rua. A grande questão é que, se a minha vida inteira for simplesmente dedicada a ajudar outras pessoas, e não existe alguma variável que, por exemplo, me permita ter renda, me permita ter uma vida boa, etc., eu vou estar desmotivado a fazer coisas para a sociedade depois, inclusive. Isso não é sustentável a longo prazo. Mas é diferente, Cauê, desse cenário que você está descrevendo, para um cenário em que uma pessoa causa danos a outras. Nesse contexto, em que eu espalho uma desinformação e aquilo faz com que a pessoa acredite em coisas que não são verdade e ela se ferra com base nisso, é um cenário muito diferente de simplesmente eu ignorar um mendigo que eu deixei de dar dinheiro. Eu tô deliberadamente causando danos. É o mesmo caso do tigrinho, no final das contas. Eu poderia cair nessa discussão. Beleza, as pessoas, elas, atualmente, né, ilegalmente falando, elas têm a liberdade de chegar e vender um aplicativo para as pessoas para jogar em bets e casas de aposta e cassinos online. A grande questão é que as pessoas que estão jogando estão, em sua maioria, iludidas na ideia de que elas irão ganhar dinheiro. Não é simplesmente uma diversão. Vem essa crença de fundo e que motiva primariamente a ação de jogar. Mas aí que você falou, né? E aí a pessoa que está divulgando isso num canal de alcance em massa Sim. prejudica milhões de pessoas. Então, mas isso é meio... É um consenso, né? Que prejudica. Existem evidências também Sim. ao redor disso. E no caso, por exemplo, de você só falar besteira no microfone? Não existem evidências, né? Eu imagino. Na verdade, a gente sabe o seguinte, cara. Psicologia social é bem interessante. Só pra terminar isso já... mas assim, nesse caso, é literalmente você colocando duas pessoas que estão ganhando de um lado
e um monte de gente que vai se ferrar em outro lado. Nesse caso do Tigrinho. Então, o influenciador e a casa vão ganhar aqui, né? Porque a Certo. casa não vai dar dinheiro pro influenciador se ela não ganha. Ela é a que mais ganha. O influenciador vai ganhar. E aqui um monte de gente vai se ferrar e perder dinheiro. No caso do cara falar besteira no microfone, eu não vejo muito, por exemplo, o cara aqui se beneficiar muito para que muita gente se ferrar. Eu vejo que é interessante pelo fato da liberdade em si mesmo, sabe? Então, E aí- se de fato gerar alguma coisa, o que o cara vai falar ali, se de fato gerar, é válido até certo ponto a favor da liberdade, né? Tá. Vamos pensar na seguinte lógica, Cauê. Existe uma grande dificuldade aqui nessa relação, porque muitas vezes os danos eles não são visíveis de forma muito clara. Mas quando você torna os danos mais visíveis, eu imagino que as coisas podem ser diferentes. Imagine que, vamos pegar um grande podcaster aqui, o Vilela, Inteligência Limitada, faça um episódio com um outro cara muito grande como o Wesley. Hum. E aí, eu vou lá também com o Vilela, vai estar eu e o Wesley lá no Vilela. É. E eu viro e falo, pô, fui lá no Cauê foi racista comigo, quando eu saí lá do podcast, ele falou um tanto de merda. E aí, o episódio tem um alcance absurdo, e as pessoas começam a te xingar pra caralho, etc. O que eu falei pode ter entretido as pessoas, pode ter ser da minha liberdade de falar, mas perceba que eu causei danos a você. E danos que eu deveria ser punido caso seja falso. Mesmo que eu não tenha batido em você, mesmo que eu não tenha feito uma agressão física, eu de fato prejudiquei. Mas você tira a liberdade de forma geral, né, cara? Você já viu esses canais de cancelamento? Por exemplo, putz, não sei o quê. Tem uns caras assim, e aí ele sempre é um cara assim com uma voz assim, meio bizarra assim. E aí o cara fica falando, nossa, e esse cara fez uma coisa tão absurda. Tipo, basicamente cancelando o cara. Partindo desse pressuposto, se o que o cara vai falar aqui é mentira, ele deve ser punido. Não que ele deva ser punido. Aí depende, Cauê. Em alguns contextos, deve haver punição. Por exemplo, difamação, acho que é óbvio, tem de ter punição. Eu não deveria ter permissão, e aí eu falo de permissão do ponto de vista legal, de te imputar um crime que você não fez. Sim. Daí você já dá pra ver que liberdade não deve ser simplesmente condicionada ao que as pessoas querem falar, mas aos impactos que causa pra sociedade. Então eu não devo ter liberdade de causar um prejuízo pra você em relação à sua imagem sobre coisas falsas. Você acha que... Então, esse é um ponto. Uhum. Agora, em relação à expressão de ideias, a coisa já é um pouco mais nebulosa. Não significa que falar coisas falsas é errado. As pessoas devem ser impedidas disso. Mas tem determinadas coisas falsas que elas falam, que os danos são mais visíveis, que eu acredito que sim, deva ter alguma regulamentação. Então, acho que uma pessoa deveria ser punida porque ela mentiu sobre vacinas. Começou a espalhar, e aí, inclusive, proporcional ao tamanho que ela tem. Se essa pessoa é gigante e começa a inventar várias coisas nessa direção, ela deve ser, de fato, responsabilizada pelo aquilo que ela fala, porque aquilo, tal como eu causei danos a você, em relação às coisas falsas que eu disse pra você, e várias pessoas, por essas crenças falsas, começaram a te prejudicar, eu prejudiquei várias pessoas pelas crenças falsas que eu incentivei que elas tivessem, por meio daquilo que eu disse sobre vacinas. Tá, mas aí quem que traça essa régua, entendeu? Por exemplo, da Previdência. Seria muito prejudicial eu, que não tenho muito conhecimento, falar sobre o assunto, entendeu? Não, mas aí que tá. Eu penso que é errado, mas eu não acredito que nesse contexto deva ser criminalizado. Ah, o cara não sabe nada de previdência. Não, eu entendi, falar. eu acho que ficou bem claro Tem isso. determinadas coisas que sim devam ser passíveis de punição, outras não. Do ponto de vista de Estado. Mas. E quem que traça essa medida? Como assim, quem que traz? A partir daqui, esse assunto você vai preso, esse daqui não, entendeu? Então, aí vai depender de criação de políticas públicas, cara. E a grande importância é que essas políticas não sejam feitas
por mero populismo, e também criando instrumentos que possam impedir do Estado aproveitar isso para poder se autoproteger. Você é a favor da aristocracia? Aristocracia, não. Não Não. sou a favor. Não. Mas epistocracia, de fato, é um modelo O interessante. que é isso? Epistocracia, eu tenho um episódio no Wesley Podcast que eu falo um pouco sobre, mas é basicamente a ideia de um governo em que quem está no poder são as pessoas que têm maiores conhecimentos sobre as temáticas em que elas discutem. Então, Não seria necessariamente aristocracia. Não. Porque a aristocracia não está ligada a um poder a partir do conhecimento epistêmico. Entendi. Tá? Eu posso ter um sistema aristocrático que a relação é outra, pode ser uma relação de dinheiro e outras coisas. Mas, de fato, você tem um grupo de pessoas que manjam mais de uma coisa e essas pessoas deveriam ser ouvidas. A gente já tem, na verdade, vários modelos. Qualquer democracia saudável hoje, ela é um pouco epistocrática. Por exemplo, Anvisa, cara, vários técnicos definem, olha só, esse medicamento aqui entra, esse medicamento não entra, a partir de critérios científicos. E não tem que passar em congresso. O congresso vai discutir sobre cloroquina. Não, cara, o congresso tem que discutir sobre cloroquina. Vamos ver por meio das análises científicas e É bizarro, na verdade, se você for parar pra pensar que o Congresso discute coisas assim que às vezes não deveria nem discutir, né? Sim. É bizarro. Coisas que têm comprovação e etc. Sim. Mas aí que tá. Pra criação de políticas públicas, cara, várias coisas a gente tem mais comprovação de que funciona, só que não vai pra frente porque os políticos sequer sabem disso. Aí, em primeiro lugar, o cargo de deputado federal, Cauê, e de senador, parlamentar, do modo geral, ele é um cargo que necessariamente, cara, você pode ser a melhor pessoa, você vai ser irresponsável. Em algum âmbito. Por quê? Porque, novamente, esse cara vai falar sobre tanta coisa. Saneamento básico, educação, segurança, energia. Cara, ninguém sabe dessas coisas todas. Ninguém sabe. E mesmo que ele tenha... E o que a gente pode fazer de melhor nesse sentido? Era ter um gabinete com especialistas. Aí você já tem uma dificuldade, porque esse cara não sabe quem são realmente os bons especialistas. Sim. O que você precisaria fazer, em termos de reforma política, era, em primeiro lugar, você ter legislações por meio de temáticas. Então, eu vou ser eleito para poder falar sobre esses temas específicos. E eu, que fui eleito para falar sobre educação, eu não deveria ter voz para falar sobre energia, porque eu não tenho nada a ver, eu não manjo disso, sabe? Eu deveria nichar as coisas. E além de nichar, as pessoas que se colocam nessas condições e quem escolhe deveriam ter conhecimento sobre isso. Então, quem escolhe os parlamentares de educação deveriam ser as pessoas formadas em educação. As pessoas que mexem com educação. Quem vota nos parlamentares sobre segurança pública são as pessoas que mexem com segurança pública, são policiais, são pessoas que manjam disso. Quem vota em parlamentares voltados à tributação, à economia, são pessoas formadas em economia. E aí, tentar garantir um mínimo de razoabilidade sobre as pessoas que estão legislando sobre essas pautas. Mas o que importa é o seguinte, né? É que cada vez mais pessoas que têm conhecimento adequado para tomar decisões sejam as pessoas que deliberam sobre essas decisões. Então, é isso que a gente precisa, assim. A gente precisa que o que guia as políticas públicas são os dados, mensuração, orientações moralmente adequadas com especialistas em ética. Mas você tem fé que isso política. daí vai rolar, cara? Porque o que a gente vê no Brasil dando certo são demagogos aí que conseguem atrair as massas e ganhar votos e falar besteira. Por exemplo, na última eleição aqui da Prefeitura de São Paulo, o negócio foi um negócio bizarro, cara. É terrível. E parece que virou normal, entendeu? Tipo assim, é o Big Brother. Virou normal. O prefeito de São Paulo tem que passar pelo pão e circo, entendeu? Você vê futuro nessa ideia daí da epistocracia? Eu acredito, Cauê, que por uma sobrevivência civilizacional, num contexto em que cada vez mais se explora os viés cognitivos da população para conseguir voto, é o meio que a gente vai conseguir ter de sobreviver a essa catástrofe, porque as previsões, na verdade, eu acho que elas são ruins. É cada vez mais um sistema democrático, tradicional, de democracia participativa e tal como a gente tem, que pessoas sem a mínima capacidade de tomada de decisão
adequada sobre política, utilizem instrumentos de mídias sociais e com boa capacidade retórica, convença as pessoas das mais variadas maluquices e gere o que a gente tem aí de caos hoje. E aumente a polarização política, porque qual que é outro problema que a gente tem, Cauê? Isso gera a bendita polarização. Porque se eu dependo de voto das massas para conseguir ir pra frente... Só precisa atingir 51% das pessoas. O que eu tenho que fazer não só isso, eu só dependo de conseguir convencer uma parte, mas o quão mais eu conseguir instrumentalizar as pessoas para pensar que o meu adversário é um inimigo, um diabo da terra, sabe? A representação do mal, e eu sou a representação do bem, melhor porque mais engajado ele vai estar em relação às minhas bandeiras. Só que aí se foge completamente em relação a impacto de políticas públicas. O debate já se perdeu totalmente nisso aí. Já se perdeu totalmente. Num contexto em que a escolha é feita dessa forma. E a tendência é que cada vez mais em que as coisas polarizem e o debate fique prejudicado. Sim. Cara, saindo um pouco da política, assim, entrando mais na filosofia mesmo. Você é um grande defensor do utilitarismo, né? Sim, eu defendo bastante. Puxando, então, o dilema do trem, cara. Que você já deve estar cansado de escutar. Mas, pô, digamos aí que tenha um trem, né? Andando num trilho. E nesse mesmo trilho tem ali 5 pessoas amarradas, né? Nesse trilho. E aí tem outro trilho, uma bifurcação. E nesse outro trilho tem apenas uma pessoa amarrada. E aí você tá pilotando lá o trem e você tem a opção de puxar uma alavanca e mudar, né? Sair do caminho ali das 5 pessoas e atravessar apenas uma pessoa. Você puxa a alavanca? Puxo. Por que exatamente? E aí é questão de impacto. Na verdade, Mas aí matar uma pessoa... a vida dessa pessoa vale menos do que as das 5? Não. Ela vale na mesma proporção. E por valer na mesma proporção, a vida das 5 conta mais. Não. Porque são 5 pessoas. Então, mas a vida de uma pessoa vale menos do que as das 5 pessoas. É que isso é enganoso. A vida dessa pessoa vale o mesmo tanto do que cada uma dessas pessoas ali. Mas como eu tenho 5 e aqui eu tenho 1... Não, mas é a mesma afirmação, então. Tá. A vida de uma pessoa vale menos do que as das 5 pessoas ali. Isso. Entendido dessa direção, exatamente? sim. Porque as vidas valem igualmente. E se elas valem igualmente, 5 pessoas valem mais do que... Mas não é muito simplista isso? Não é simplista, acho que é extremamente profundo filosoficamente falando. É o princípio da igual consideração de interesses. O meu interesse não vale mais do que o de você, não vale mais do que a das pessoas que estão nos assistindo, que não vale mais do que de nenhuma outra pessoa. Mas, se eu tenho numa situação em que alguém vai ter que morrer, aqui não tem opção, não morre. Eu vou ter que reduzir danos. Reduzindo danos, 5 pessoas, cujas vidas todas delas valem igualmente, e uma pessoa, eu reduzo danos matando uma pessoa e não 5. E aí tem como você dificultar esse problema, né? Vamos supor que você tá olhando de cima de uma ponte, o trem vai passar por cima das 5 pessoas e tem um gordo, na sua frente. Se você empurrar esse cara, ele vai parar o trem e aí ele não vai matar 5 pessoas, né? Você empurraria também. Aí vem 2 perguntas. Uma é se eu empurraria, outra é se seria correto empurrar. Porque eu posso falar que é correto, mas eu não consegui fazer na hora. Mas acho que seria, de fato, correto. O que muda de um caso para outro? Aqui, no caso, é uma alavanca, e aí você tem uma sensação psicológica mas de é a menos mesma influência. coisa. Sim. E no outro, você tá empurrando a pessoa. Mas, de fato, eu acredito que seja correto empurrar. Não sei se eu empurraria, porque, psicologicamente falando, talvez na hora não consiga. Biologicamente falando, você não conseguiria fazer essa... Talvez não sei. Talvez não. Mas isso não é uma incongruência com os seus valores éticos? É uma certa incongruência, sim. Mas... situações de estado psicológico de pane não são situações em que você delibera racionalmente sobre o que deve ser feito ou não. É o mesmo caso, você está sendo assaltado. O que você faria se você fosse assaltado? Eu poderia falar, eu passaria. Talvez não. Talvez eu, no susto, iria pra cima do bandido. Então você defende que, assim, a rigor mesmo, a vida de mais pessoas vale mais do que de uma só.
de múltiplas pessoas. E no caso, então, se a sua mãe estivesse no outro trilho? Ainda assim, a vida da minha mãe não Você, vale você mais. puxaria a alavanca. Puxaria, do ponto de vista racional, novamente. Do ponto de vista racional, acho que sim. A vida da minha mãe não vale mais do que vida de outras pessoas, mesmo que são de pessoas desconhecidas. Então, mas na prática você nunca puxaria a alavanca, né? No momento. Aí eu não sei, é igual, é a mesma situação. Ah, se fosse assaltado, o que você faria? Eu não Mas sei. aí, se na prática não dá pra colocar. Perdão, se assim. Se nessa situação hipotética, na prática, você não conseguiria puxar a alavanca, na vida real também não. Ou seja, não seria muito prático. O dilema do bonde, não. Mas esse raciocínio de escolher quem deve ter. Como é que você distribui certos recursos que podem, inclusive, levar a mortes, de fato, é pertinente. E aí tem situações em que eu não tenho a pressão de decidir na hora e ter meios mais racionais para decidir. Por exemplo, os leitos da Covid. Né? Você tem um hospital superlotado. Leitos para poucas pessoas. Quem deve ocupar esses leitos? E aí a gente pode discutir racionalmente. Qual que foi a conclusão que eu concordo do ponto de vista racional prioridade é as pessoas que estão em estado pior, as que têm mais probabilidade de morrer, as pessoas, nesse sentido, as pessoas mais velhas. E o quão menos provável é aquela pessoa de ter algum problema, mais longe ela deve estar na fila de ocupar um dos leitos. E no caso da Isso vida. seria uma espécie de dilema do bonde. Eu tenho que escolher. Alguém pode morrer, inclusive, se eu não der o leito. Mas eu tenho que escolher. Já que você trouxe a questão do idoso, o que vale mais em tua vida, de uma criança ou de uma pessoa idosa? Depende da idade da criança. Acho que sendo criança entendida a partir dos 6 anos, acho que é criança nesse sentido, né? Por quê? Só pelo fato de ela ter mais anos pela frente? Aí o cálculo é basicamente o seguinte. Mas dá pra calcular isso, entendeu? Não, a gente consegue fazer previsões. Novamente. Não, dá. Só pra deixar claro aqui. Na verdade, a vida das pessoas valem o mesmo. O princípio da igual consideração de interesses. A grande questão é que a probabilidade de você maximizar, de você reduzir danos à vida de alguém que ainda tem toda uma cadeia para desenrolar e uma outra pessoa que provavelmente vai morrer mais cedo do que essa criança, se não houver indícios que a criança ela vai morrer mais cedo, a primazia é dessa pessoa que tem toda uma vida para desenrolar. Eu tô reduzindo danos, deixando essa criança viva ao invés do idoso. Interessante. Então, o principal fator que vai tomar a decisão vai ser a expectativa de vida dos dois. Isso, nesse sentido, para redução de danos. E no caso, se, por exemplo, a criança tiver o espectro de psicopata e o idoso for Mark Twain. Novamente, redução. A pergunta a se fazer o que ajuda a gente a reduzir danos? Essa criança, se ela tiver o espectro, a grande questão é se nós temos meios de conseguir apartar esses problemas psicológicos que a criança tem, de modo a fazer com que ela tenha uma boa vida. Nesse contexto, atualmente a gente tem meios dos mais aliados. Vamos complicar então. Se for um adolescente assassino dos próprios pais. Tá. E aí você tá dizendo que a gente não tem tratamento psicológico pra ele. Digamos que não, né? Tá, então a gente tem assassino dos pais, não tem tratamento psicológico com idoso. Aí acho que causar mais danos você manter. Então você pensa sempre no dano da sociedade em geral. Pro indivíduo e pra sociedade. É sempre as duas variáveis. E novamente, na situação em que eu tenho que escolher. O ideal não seria ter que escolher. Isso faz sentido, cara? Do ponto de vista moral? Sim. Por que faz sentido? Faz sentido porque, no final das contas, todos nós queremos ser felizes, independente da noção de felicidade que você tenha, ou do que colabora para sua felicidade. O importante é que você quer ser feliz. Você pode ser feliz fazendo podcast, eu posso ser feliz fazendo filosofia. As pessoas podem ser felizes por outras razões.
E se esse é o desejo primário dos seres humanos, e eles buscam diferentes formas de alcançar essa felicidade, o mais virtuoso que nós podemos fazer eticamente é encontrar meios para que a maior parte das pessoas possam alcançar esse objetivo e serem felizes. Então, o princípio ético primário é maximizar a felicidade e diminuir ao máximo o sofrimento. Na mesma medida que as pessoas querem ser felizes, as pessoas não querem sofrer, que é o oposto da felicidade. Então, quanto mais eu conseguir reduzir danos e mais maximizar a felicidade, mais eu vou estar contribuindo eticamente para a sociedade. É ético a gente fazer experimentos em animais, por exemplo, para avançar a medicina e resolver problemas que podem salvar a vida de milhares de pessoas? Então vamos supor que a gente está estudando o Alzheimer e aí você precisa sacrificar animais, chimpanzés, para descobrir a cura do Alzheimer que vai, bom, resolver esse problema aí mundialmente falando. É ético? Sim, sim. Nesse contexto. Novamente, o cálculo todo é. E por que a academia não concorda necessariamente com isso? Não, esse ponto acho que até que é consensual. O que é imoral, de fato, em relação a experimentos de animais? É experimentos que não vão gerar resultados práticos como esses aí. Eu estou abrindo Mas monte de animais. E o Neuralink, por exemplo? Do Elon Musk lá, né? Que ele tá estudando lá, colocou gente pra estudar, na real. Como que pode utilizar aí não sei exatamente, aquele chip, né, na cabeça pra ajudar com problemas, mexer, membros que você não tem mais controle, enfim. Sacrificou muitos animais, assim, né? Esse processo foi bem criticado, cara. Como que você vê isso? Eu não acompanhei, na verdade, em relação ao Neuralink. Eu tô até tentando recapitular aqui, mas eu teria que ver o caso especificamente. Porque aí que tá. Mesmo que eu faça sacrifício, existem maneiras éticas de você realizar esses experimentos. Pra você, Por exemplo, quais? por exemplo, diminuir ao máximo o dano que eu poderia causar pro animal. Tem maneiras corretas de você fazer eutanásia, pra que quando ele for morrer, ele morra sem sofrimento. Existem meios de você fazer experimento que... Existem formas de você driblar o experimento também. Então, em psicologia, Sim. ao invés de você usar ratos, camundongos, hoje em dia, em graduações, você usa sistemas de computador. E aí tem que olhar caso a caso, cara. Não sei, pode ser que, de fato, o Elon tenha feito uma pesquisa que... Mas aí, quem que define, entendeu? Tipo assim, é ético ou não? Tem que sentar na mesa redonda, assim, alguns filósofos aí da ética e discutir. Não, eu acho que, bom, isso daqui é válido, entendeu? Tipo, como que é feito esse cálculo, cara? Da mesma forma que a gente faz política pública, como é que você define, porra, as leis no país? É um bando de gente que reúne no coisa chamada Congresso, discutem e votam. Só que isso é feito de maneira totalmente patética, atualmente. Mas, em termos ideais, você tem como um comitê de ética, as coisas existem, né? Você tem comitê de ética. Esse comitê recebe os casos. E aí, o que é receber o caso? Você ter a pesquisa e o delineamento dessa pesquisa. Ou seja, como é que a pesquisa vai ser produzida. E aí você avalia, por meio daquilo que é o delineamento, se aquela pesquisa está ou não de acordo com as normas éticas que nós deveríamos ter de maximização. Enfim, no caso das normas éticas, geralmente é o que a gente chama de bioética, que é uma integração entre alguns princípios, né? O princípio de você maximizar o bem-estar, você diminuir o sofrimento, princípio da autonomia, você respeitar a autonomia dos indivíduos, e tem um quarto, não sei se tem um quarto, memória que agora falhou, mas enfim, você considera esses princípios. E aí a grande questão as pessoas, idealmente, vão sentar, fazer uma avaliação e buscar a saída mais racional para isso. E aí, às vezes, você alterar um experimento, mudar exatamente como deve acontecer, ou às vezes até negar que o experimento aconteça. Você acha que sempre tem que ser um ser humano ali decidindo, ou futuramente a gente pode alimentar uma IA com dados sobre tudo isso e fazer ela decidir, já que ela seria mais racional que o ser humano, por exemplo? Se de fato a gente conseguir chegar nessa IA, sim. Não tem menor problema disso. E aí a IA vai decidir nossos problemas públicos, assim? Se a gente conseguir encontrar essa IA, sim. É mesmo, cara? Isso não é perigoso? Se for a melhor.
Mas aí que tá. Qual que é o desenho? O desenho é que a IA é melhor que a gente. Se no desenho que a IA é melhor que a gente, então não é perigoso. Baseado em evidência, no caso. Exatamente. Aí não é perigoso, pô. Sim, concordo com você. É perigoso por quê? Porque hoje a IA não é melhor do que a gente. Aí Por não exemplo, funciona. tem aquele experimento famosíssimo aí, né, que os caras falam, que é aquele que eles avaliam juízes, né, quando vão tomar decisão. Então, os juízes que eles não almoçam no dia que eles vão julgar o réu lá, eles tendem a ser mais punitivos, né, punitivistas, É, o sei lá. Kahneman mostra isso. Exatamente. E então, se a gente criar uma IA que é mais imparcial, obviamente, e que seja bem feita, assim, né? Ela julgaria melhor o réu nesse sentido. O Twitter já tá assim, né, cara? Então, ao invés de você ficar formando opinião pelo que as pessoas falam, o cara pergunta pro Grok, né? Que, supondo que o Grok é mais imparcial. Eu não sei o que é isso, eu não acompanho o Twitter. Não, o Grok é a IA do Twitter. Ah, é? Então, saiu uma Tipo um notícia. chat GPT. Isso. Os caras jogam Grok é real. E aí ele dá uma opinião, que aí, em tese, é mais imparcial. E aí, ao invés dos caras ficarem vendo o comentário dos outros, já forma a partir do que a IA fala. Interessante. Pois é, Legal. É uma forma de ter um fact-checker ali, né? isso. Funciona quase que até como juiz, assim, em algumas discussões. Ah. Puxando para outro dilema, então, cara. O que mais dá valor para uma sociedade? Um Big Brother que atinge milhares ou milhões de pessoas, né? Só que com entretenimento vazio e que não está atrelado a desenvolvimento de tecnologia, enfim. Ou, por exemplo, um podcast de um neurocientista falando coisas totalmente boas, assim, que tem alta qualidade. Ou um documentário sobre a história da humanidade, entendeu? Que poucas pessoas vão ver. Qual que é mais válido do ponto de vista utilitário? Porque de um lado a gente tem uma coisa vazia que vai dar alegria para milhões de pessoas, e do outro lado a gente tem uma coisa profunda que vai estimular aí o progresso da humanidade, né? Tá. O que acontece aqui? A resposta comum que as pessoas poderiam dar é falar, o podcast do cientista, blá blá blá. De fato, do ponto de vista epistêmico, do ponto de vista de construção de conhecimento, obviamente o do cientista seria melhor. Mas, Cauê, eu não acredito que seja verdadeira a ideia de que a ciência, o conhecimento científico, ele é algo que as grandes massas devam adotar como meio de entretenimento, pensando na cognição humana tal como ela funciona. O podcast do cientista nunca vai ser tão popular quanto o Big Brother, por uma razão muito simples. Nós somos seres de interesses dos mais variados, e quanto mais nichado for a coisa, menor é o público-alvo daquilo. Sim. Então, esse podcast mesmo é um público nichado, assim, são pessoas não vai atingir o mesmo tanto que um podpah atinge. o esforço cognitivo para o cara compreender os raciocínios que a gente tá tendo aqui é grande, assim. E não vão ser todas as pessoas que se interessam por isso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se fosse todo mundo que tivesse interesse em filosofia, quem é que ia fazer pão? Quem é que ia construir prédio? Quem é que ia fazer café? Então, que bom que as pessoas têm interesses nos mais variados e tenham capacidade de realizar, dentro daquilo que elas podem fazer, algo que beneficie a sociedade. Então, nesse sentido, do cientista vai ser importante, mas é um interesse nichado. O Big Brother, por que o Big Brother faz sucesso? Porque ele é genérico de uma tal maneira e foca em questões tão básicas como sexo, traição, fofoca, que isso, genericamente falando, todo mundo se interessa. A maior parte das pessoas se interessam. E aí a coisa vira uma cultura de massas. É o que acontece com a música, né? Sim. Por que Funk dá mais certo que música clássica. Exatamente. Por que as coisas, os hits de sucesso são de sucesso? Porque eles são simples. É só assim que eu atingo grandes massas. Aí, qual que é a complexidade dessa resposta? É que o que atinge mais pessoas é o Big Brother, no final das contas. Então, em tese, gera mais bem-estar para mais pessoas, em certo sentido.
Só que os benefícios indiretos do podcast de ciência em relação àquilo que ele produz da ação prática é maior do que o Big Brother. Então, Exato. é um cálculo complicado. Mas qual que é a sua resposta? Aí, genericamente, é difícil de pegar essas coisas, porque vai depender de como é que foi o resultado do podcast do cientista, etc. Mas eu pessoalmente, optaria pelo do cientista. É. Então, os resultados ali que o podcast do cientista ou do documentário lá da civilização, da história da civilização, é mais utilitário para a humanidade do que o Big Brother, que atingiu milhões de pessoas com um prazer ali momentâneo, um pico de dopamina. O que dá pra gente falar. Como que você fez esse cálculo? Pois é, o que dá pra gente falar? Eu tô considerando a quantidade de coisas que poderiam trazer o prazer que o Big Brother traz, dentre a quantidade variada de opções que existem. Que é muito maior do que o podcast do cientista, nesse sentido. É mais raro nesse sentido. É difícil responder. Eu tenho vários Big Brothers, mas tenho poucos conhecimento muito bem construído, tal como o Sacani faz, como o Pedro Loss faz. Não é uma resposta muito simples, né? Não é simples, na verdade. Aí tem que ter exemplo concreto, no final das contas. Uhum. Porra, cara, você é um cara que não acredita em Deus hoje, né? E que, bom, acha que existe uma moral objetiva aí e que a gente deve buscar ela, né? Então, debater e tal pra tentar chegar nela. Imagino que você acha que o universo não tem um propósito, né? Definido assim. O universo não tem propósito. O universo não é um agente cognitivo. O agente cognitivo não tem propósito. Então, até se o cara for crente, o universo não tem propósito. Então, por que você vive assim, como se sua vida, olhando assim, obviamente falando, nesse momento que eu conversei com você, que eu estudei pra conversar contigo, você vive com esse propósito de querer incentivar aí o pensamento crítico, filosofia, a questão da epistocracia também, e, bom, a psicologia, mudar tudo isso. Você tem várias metas e ambições e propósitos, assim, com a sociedade, né, cara? Se de fato Deus não existe e se não existe um propósito ou um sentido universal, por que você acorda todos os dias e faz o que faz, entende? Porque todas as condições que você apresentou não são necessárias para que eu tenha que fazer o que eu faça. Na verdade... Mas por que você não abraça, então, a falta de sentido e só, sei lá... Porque há sentido. Eu não abraço a falta de sentido porque não seria razoável. Seria uma conclusão errada, na verdade. Não, mas você concorda você concorda que a gente tá jogado aqui no planeta Terra, que ela tá girando em torno do Sol e tudo é um absurdo, né? E aí o Sol gira em torno da galáxia, existem trilhões de galáxias, com bilhões de estrelas, com bilhões de planetas, com trilhões de planetas, e a gente é só mais um. Ok. Vamos supor, Cauê, que seja o oposto. Amanhã a gente descubra, os cientistas falam, putz, erramos. O universo não é gigantesco, tem bilhões e bilhões de galáxias, blá, blá, blá. Na verdade é muito pequeno. E nós somos o centro do universo. A vida passou a fazer mais sentido por conta disso? Sim, né? Acho que não. Vai estar lá... No dia a dia, as coisas continuam nas mesmas. Parece que o nosso tamanho é irrelevante pro sentido da vida. Ah, mas o universo existe há bilhões e bilhões. Que se a Terra estivesse no centro... do universo. Exatamente. Não fosse tão grande assim, não tivesse bilhões e bilhões de galáxias, as coisas fossem muito menores. E aí? A vida passou a fazer mais sentido por conta disso? Tem até um filósofo que ele fala, né? Não importa como seria... Eu não sei quem era, mas... Veio um convidado aqui e falou... Se o universo fosse de outra forma, infinitas formas diferentes, quer dizer, se a Terra fosse do centro do universo, mesmo assim a gente acharia que a vida não tem sentido. Não, o meu ponto já é outro. O meu ponto é, a partir disso, mostra que esse fato, o nosso tamanho, é irrelevante para o sentido da vida. Mesma coisa o tempo do universo. Ah, o universo existe há bilhões e bilhões de anos. Beleza, vamos supor que ele existe há pouco tempo. Pouco importa, o tempo é irrelevante para o sentido da vida. Ah, mas o que eu faço do ponto de vista do universo não tem valor. Ok. Mas é porque o universo... É óbvio que o universo não é agente cognitivo, ele não valoriza coisas. Eu querer Você acha que o universo... que é irrelevante? Eu querer que o universo valorize eu gostar de filosofia para fazer sentido que eu gosto de filosofia
É a mesma coisa que eu querer que o copo valorize que eu gosto de filosofia. O copo nunca vai valorizar, mas é uma razão óbvia. Ele não é um agente cognitivo. Quem deve se importar se filosofia é bom ou não, sou eu. Que sou um agente cognitivo que vai fazer filosofia. Então, não há razoabilidade em eu esperar que coisas que não conferem a possibilidade de sentido sejam pertinentes para definir se alguma coisa tem sentido ou não. Mas aí eu discordo de você, cara. Por quê? Porque, por exemplo, você disse que o tempo é irrelevante pro sentido da vida. Digamos que A idade do universo, A idade não que do o tempo. certo, Isso. a idade do universo. O universo existe aí pelos cálculos, né? Há 13,7, 13,8 bilhões de anos, certo? E ele provavelmente vai sempre existir aí, pelo menos com os modelos mais aceitos aí, né, da astronomia que a gente tem. No fim do universo, todas as estrelas vão acabar, a energia vão fazer lá a fusão nuclear e aí vão... Bom, basicamente o universo vai virar frio e escuro, vazio, etc. Ou seja, o que você faz hoje, tudo que você faz, todas as suas contribuições para a filosofia aqui no Brasil, para a psicologia, etc. Primeiro, daqui a alguns milhões de anos, quando a humanidade vai ser extinta, já não vai perpetuar mais. Depois de 5 bilhões de anos, a Terra vai ser engolida pelo Sol. E daqui trilhões ou quadrilhões, quinquilhões de anos, o universo vai ser esse universo frio e vazio que não vai sobrar nada. Quer dizer, tudo que você faz hoje é em vão. Aí, se você, do ponto de vista cósmico, né, eu digo. Aí, se você colocar que o universo vai ter 100 anos e você nasceu no ano 0, você vai viver a maior parte do universo. Quer dizer, vamos falar que você viveu até os 80 anos e os outros 20 anos, beleza, você fez suas contribuições e aí o universo simplesmente acaba, vamos falar, depois de 100 anos. A maior parte do universo você foi útil, entende? Tá, aí vem a pergunta. O porquê que eu deveria me importar com a minha atividade ser útil do ponto de vista cósmico? Porque isso é o que importa, né? Não! Por que é isso que importa? Por que não é isso que importa? Pelo seguinte, eu faço... Vamos lá. Qual que é a razão pelo qual você faz o podcast? Você fala, não, vou criar um podcast aqui porque, pro ponto de vista cósmico... Ninguém se importa com isso, cara. O que importa é o seguinte, cara, isso me deixa feliz. Eu gosto disso, as pessoas me incentivam. Isso tá me trazendo uma vida que no dia seguinte eu acordo, eu tô melhor. Eu tô evoluindo. Eu tô sentindo que a minha vida vale a pena com isso. Tudo bem, você pode até fazer o podcast Não ser importa feliz, do ponto mas de não vista necessariamente cósmico. isso faz sentido. Faz sentido. Aí que tá. O que é sentido, Quer dizer, cara? a gente tá... Vamos focar na palavra sentido. Mas sentido de direção, você fala. Sentido é nós termos, em primeiro lugar, um alvo e um meio adequado para atingir esse alvo. O que seria sentido da vida nesse contexto? E aí é um termo até que pode causar uma certa confusão. Sentido da vida é a vida ter vários tipos de objetivos e nós termos meios adequados para atingir os objetivos que são visados a alcançar. Então, a minha vida faz sentido na medida em que é um propósito para mim se tornar um filósofo, é um propósito para mim me tornar um divulgador científico, me tornar uma pessoa com uma boa capacidade de correr e outras coisas que são de valor. E eu consigo... E existem meios para que alcance essas coisas que eu estou pretendendo buscar. E esses projetos são de valor. Ou seja, esses projetos, além de causarem bens para mim, além de causar bem para mim, eles maximizam, por exemplo, felicidade de terceiros e outras coisas. Se a minha vida tem essas variáveis sendo cumpridas, ela faz sentido. O que eu faço faz sentido. O que seria uma atividade sem sentido? Só pra gente conseguir diferenciar aqui. A minha meta é ser presidente dos Estados Unidos. Fudido. É um propósito sem sentido. Eu nunca vou ser presidente dos Estados Unidos. É inconstitucional, inclusive. Uma pessoa que não é americana não vai ser presidente dos Estados Unidos. Meu objetivo é ser melhor do que o Neymar. Mas aí você tá partindo... Não faz sentido. Eu nunca vou ser melhor do que o Neymar. Não, cara, Isso é uma vida sem sentido. Mas aí você tá limitando a sua forma de tentar também ter um sentido, né? Quer dizer, eu quero ser presidente dos Estados Unidos. Quem sabe aconteça um milagre, quer dizer,
tudo existe uma possibilidade de acontecer. Existe Claro. uma possibilidade pequena, assim, minúscula de você conseguir de fato se tornar presidente dos Estados Unidos. Vamos supor que você resolveu o problema da guerra da Ucrânia e da guerra ali que tá tendo no Oriente Médio e você, sei lá, você vira o novo Einstein do mundo, assim, sabe? E O que aí eu falo é... pode acontecer alguma coisa que vai proporcionar você ser presidente dos Estados Unidos, por mais que isso seja uma coisa muito impossível. Da mesma forma que você pode ser melhor que o Neymar no futebol se acontecer algum milagre, assim, entre aspas, né? Não tá ficando tão difícil, né? Que o Neymar tá... cada vez tá parecendo mais que o cidadão comum. Mas o que eu falo é, racionalmente falando, não é esperado, mas óbvio, tudo isso pode acontecer. Pra tornar mais ainda inacreditável, meu objetivo de vida é virar amigo do Faustão. Eu me fudi. Pode ser, não, Eu mas acho que é deitar na mais, máquina do acho tempo. que é mais fácil, né? Tal. Do que... Porque ele morreu? Morreu ou não morreu? Não. Eu tô... Acho que não, né, João? É o Silvio Santos que morreu, né, pô? Silvio Santos. Matei o Faustão. Ele fez a cirurgia, né, do coração. Verdade, mas ele saiu da Globo, né? Teve uma história assim, Acho que sim, não, mas confundi as coisas. Ser amigo do Faustão aí ainda realmente não faz mais sentido, possível. né? Aí não faz sentido você ser amigo do Silvio Santos, de fato. Mas a que ponto você quer chegar? O ponto que eu quero chegar é o seguinte: existem, de fato, atividades que não têm sentido, que se minha vida for recheada delas, a minha vida é sem sentido, mas existem atividades, sim, que têm sentido. E eu não preciso ter a cláusula ter um valor cósmico para fazer sentido. Isso não, isso não faz sentido. Basicamente. Uhum. Cara, então, pra finalizar, eu queria que você respondesse a pergunta talvez mais básica aí de todo esse programa. Então, ciente desse papo, o que realmente importa na vida? Ter uma vida voltada a uma dedicação ativa a projetos de valor. Essa não é uma resposta minha, meramente, mas é uma que eu concordo muito, que vem numa filósofa chamada Susan Wolf, que é basicamente o que a Susan Wolf dá de resposta para o sentido da vida. O que importa é haver entrega na vida, ou seja, ser alguém que faz coisas e se dedica a projetos, e projetos de valor, ou seja, que te tornam mais feliz e que podem contribuir para outras pessoas também. Eu acho que é isso que importa na vida. Obrigado, Vitor, pela presença, cara. De novo, agradecendo você por ter vindo lá de BH. De coração, o cara aí, gabaritado igual você. Manja muito aí de filosofia, várias áreas. Obrigado por ter vindo, cara, de verdade. E, divulga suas redes pro pessoal, o que você quiser divulgar nessa câmera aqui, ó, por favor. Ok. Eu faço divulgação científica no Instagram. Pode procurar lá por Vitor Andrade Filo. Tem que voltar pro YouTube. Em algum momento eu volte. Quem sabe aí quando você esteja assistindo já esteja fazendo vídeo. E pesquisem também a Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, né? Que é a associação hoje que eu sou diretor. E que estou aí contribuindo para o desenvolvimento mais científico da psicologia. Tornar a psicologia mais científica e uma política também mais responsável voltada a evidências científicas. Valeu. Show. Bom, se você assistiu até aqui, considere se inscrever aí no canal. Sua inscrição é muito importante aqui pro podcast de coração, porque os convidados que vêm aqui, eles olham muito, né, para a métrica dos inscritos. Então, você se inscrever agora vai ajudar de verdade a gente a produzir cada vez mais conteúdos, conversas de alto nível, como por exemplo, foi aqui, né? Basicamente aí, se eu não me engano, na métrica, 74% das pessoas que assistem aqui não estão inscritas, então confere aí se você tá inscrito realmente e se inscreve, beleza? Agradeço de coração a todos aí que estão comentando, apoiando o podcast e até o próximo episódio. Tchau, tchau.